no início do ano, né? Nós não imaginávamos que chegaríamos no mês de setembro, depois do Cruzeiro ficar 22 jogos invicto na temporada, sofrer a primeira derrota justamente na estreia do Campeonato Brasileiro, naquela partida contra o Flamengo, foi campeão estadual, quase fez a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, passou tranquilo não, mas avançou até a semifinal recentemente da Copa do Brasil. Mas eu acho que eu sei que é meio difícil, mas um exercício de raciocínio que poderia ser feito. Imagine, né, Everton, por exemplo, se o Cruzeiro conseguisse avançar à final da Copa do Brasil, mesmo com tantos problemas, e eventualmente chegasse ao tricampeonato da competição, algo que a gente destacou muito aqui ao longo do Arena nessa temporada de 2019, que nem sempre, ou na verdade não deveria acontecer dessa forma, né? Dos meios justificarem os fins, né? O Cruzeiro poderia fazer mais uma ótima temporada, mas ao mesmo tempo o clube internamente sendo praticamente dilacerado pela atual gestão. Então, o que aconteceu na Arena Independência nesse último domingo é um conjunto de fatores, e eu destaquei hoje na hora do almoço lá na televisão, e vou voltar a falar aqui. Eu acho que o Rogério Ceni ele não tá muito propenso a ser o único a responder por tudo que acontece no Cruzeiro, né? É claro que o Rogério Ceni muito provavelmente se cercou de informações para aceitar o convite de substituir o Mano Menezes. Mas aí, Everton, na coletiva, a coletiva foi tão pesada, tão forte, né? Tão sincera, podemos dizer assim, que nos deixa muitas perguntas, né? Porque talvez será que não esconderam a real situação do Rogério? Porque assim, o Rogério Ceni tinha informações a respeito do Cruzeiro até a página 2, né? Na verdade, ele poderia ter o mesmo número de informações que nós praticamente temos, né? Não, mas ele sabia que estava rolando uma crise pesada. Mas aí quando foram... Mas o Gomes tá falando de esconder algumas coisas. Vamos pra viajar. Não é possível. A gente não sabe de tudo, Cris. Não, tudo bem, mas o Rogério... O Rogério não saberia também. Não, mas eu acho que ele tem mais... Aqui, o que eu digo... Você acha que o Rogério já trabalhou com um monte de jogador que tá no Cruzeiro? Pois eu acho que pra ele fazer os contatos... Já jogou na seleção com o Fred, jogou na seleção com vários que estavam ali. Então tá, então o Rogério Ceni foi convidado a ser o técnico do Cruzeiro, certo? Sentou lá pra negociar. Primeiro, sentou pra negociar com o Itair ou com o Marcelo Dijan? Com quem que o Rogério Ceni negociou? Com o Itair. Por telefone? Onde? Pessoalmente? Não sei se foi pessoalmente ou por telefone. Foi lá a Fortaleza? Não, eles devem ter encontrado, né? Ele não tá fora das atividades? Estava, né? Porque derrubou lá a liminar judicial. Mas não já começou errado, então, né? Se foi ele, já começou errado. Não, mas eu não sei como é que foi. Eu tô dizendo que foi o Itair, eu imagino que é o seguinte, Everton. De tudo não sabia. Saber dos problemas na teoria ou via informações e depois viver a realidade é completamente diferente. O buraco pode ser muito mais embaixo do que a gente imagina. Porque a coletiva dele, pelo menos pra mim, me passa essa impressão. Que é pior do que o cenário que passaram pra ele. Não, eu concordo com você com essa parte, mas eu acho que é improvável ele não ter feito contato com ninguém. Mas claro que fez, ter ficado sabendo tudo que tava rolando aqui. Porque ele, como se fosse um treinador que veio lá da Arábia Saudita, tudo bem. Agora não sabe, a questão é essa. Mas de tudo ele continua não sabendo, mesmo trabalhando lá, Gomes. Não, mas você participar do dia a dia, Gris, a dificuldade é muito maior do que você só saber do que está passando. Eu não acredito que o Rogério esteja surpreso, não. Ter que meter a mão na massa é muito mais difícil do que só saber do que está acontecendo assim. Mas tem jeito de resolver, viu, Rogério? Na hora que viu, tem jeito de resolver.
Porque, por exemplo, hoje foi divulgado que o Cruzeiro não tem receitas até dezembro, né? Sim. E como que ele vai resolver essa questão? É ele que tem que resolver? Não, claro que não. E vai afetar o trabalho dele? Vai afetar. Então vamos supor, você acha que o Rogério sabe? É grave, não é? Uma situação grave. Como essa. Você não ter receitas até dezembro. Sim. É uma situação grave. Por exemplo, ele sabia que financeiramente o Cruzeiro não tinha receitas até dezembro? Não, ele sabia da crise institucional e política. Se ele não sabia que a situação do Cruzeiro financeira é complicada, como ele tá morando em Plutão. Ele tá morando em Plutão e recebeu um telefonema, sabe-se lá como, da diretoria. Mas sabe tudo? Claro que não, amigo, mas continua não sabendo tudo. Quer dizer, ninguém é muita certo, não. É pouca gente. Eu não tô falando que ele tá certo, não. A questão é o seguinte: aceitou vir, a questão é essa, aceitou vir, sabendo, como todo mundo sabe, aceitou vir. Não quer dizer que se acontecer uma catástrofe, ele tá ileso ao que acontecer, não. Até porque agora ele tá participando do processo. Sim. Então ele vai ser cobrado da mesma forma. Eu entendo o que você está querendo dizer e até acho que a coletiva dele, tudo que ele disse ontem, me pareceu um certo tom de surpresa também, com muita coisa que ele descobriu depois que chegou. Mas aí eu acho que a preocupação dele passa pela questão, bom, de saber que não tem receita, de saber que não tem dinheiro, que a situação financeira é complicada, que a situação política é muito grave, tudo isso ele sabia. Agora, eu acho que junto com tudo isso e a surpresa de tudo que ele descobriu nesse pouco tempo que está no Cruzeiro, veio também a questão de, me parece que ele meio que se decepcionou um pouco com reações e comportamentos. Eu acho que a coletiva dele demonstrou que rolou um certo descontentamento de repente não ter conseguido, mesmo com pouco tempo, com que os jogadores comprassem o discurso dele a ponto de entrarem em campo e se doarem mais, aí depois ele falou, caramba, de um lado eu tenho esse problema, mas do outro eu tenho quase 2 meses de salários atrasados. Não sei se ele sabia que estava atrasado, não sei. Ele pode saber de toda a crise, mas saber que os salários estavam atrasados e ele pode ter linkado que o fato de o time não estar jogando também, correndo, pode ter alguma relação. O fato de o clube querer abrir mão do Pedro Rocha, que não vai ficar, o Edilson deve ir embora, o Fred deve ir embora. De repente, esses jogadores. Você viu ontem o gol do Everton Cebolinha no contra-ataque? Você viu o Edilson trotando atrás dele? Que é isso, velho? Que é isso? Cebolinha partindo numa velocidade bruta, o Edilson trotando atrás dele ali, cara. Quer dizer, eu acho que o Rogério vê isso acontecer, vai pra coletiva e fala, porra, o problema é muito maior do que eu imaginava. Na verdade, eu acho que eu não acho que o problema é maior do que ele imaginava. Eu sinceramente acho que que o Rogério tinha toda a condição de saber a extensão do problema. Eu não acho, não. É claro que não sabe de tudo, porque ninguém sabe tudo e ele continua não sabendo tudo. Mas ele sabia onde estava se metendo. O que eu acho que ficou muito claro pro Rogério, depois dessa semana, depois dos 2 jogos contra Inter e Grêmio, é que ele vai ter que mexer em algumas feridas que ele sabia que existiam, mas que ele talvez achou que pudesse estancar apenas. Colocar um curativo ali e resolver até o final do ano. E acho que ficou muito claro pra ele que ele vai precisar expor e mexer nessas feridas. Que são alguns jogadores que não estão conseguindo render, muito por conta da questão da idade, é verdade. Que são problemas da diretoria com relação a pagamentos e tudo mais, que ele vai precisar blindar. Algumas coisas que ele percebeu que ele vai precisar expor, como expôs ontem. E aí tem 2 pontos importantes, né, da entrevista coletiva do Rogério ontem, que foi muito boa, muito legal de se ver. É raro a gente ver um treinador expor as coisas como expôs o Rogério. Eu particularmente gosto quando as pessoas saem do lugar comum. Todos nós gostamos, né? É que você tem que avaliar se isso faz bem ou mal para o ambiente. Mas eu acho assim, Everton, primeiro, ele percebeu que vai precisar ter o torcedor do lado dele para algumas decisões duras que ele vai ter que tomar. E acho que foi possível perceber, o Rogério vai ficar mais confortável para fazer algumas coisas, porque o torcedor tá do lado dele. E segundo, que ele deu um recado muito claro para a diretoria, né? Que as coisas vão precisar acontecer da forma como ele
acha que precisa fazer para que a situação melhore. Porque senão ele vai pegar o bonezinho dele e vai embora. Porque pro Rogério não justifica bater cabeça aqui, né? Então, agora, achar que o Rogério não sabia a extensão a gravidade da situação que o Cruzeiro estava vivendo, sinceramente, é ingenuidade demais.